Bem-vindo ao seu canal Edificando Vidas. Mais uma rápida reflexão da Palavra de Deus para alimentar a sua alma. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, do versículo 1 até o versículo de número 7. Onde nós vamos encontrar uma parábola de Jesus Cristo. A gente vai entender que nessas parábolas de Cristo, no capítulo 15 de Lucas, ele vai dar uma resposta aos fariseus. Eu ia gravar em apenas um vídeo, mas eu vi que ia ficar um pouco extenso. Para que não fique grande, eu vou gravar 3 vídeos. Essa é a parte 1, na qual eu quero compartilhar com você sobre a ovelha perdida. Nós vamos ver que Jesus, em uma resposta aos fariseus que o estavam criticando, os fariseus e os escribas, os mestres da lei da época, eles criticavam Jesus por Jesus estar muitas vezes no meio de pessoas pecadoras, cobradores de impostos, pessoas de má fama. E nós vamos ver que a resposta de Jesus aos fariseus e aos mestres da lei foram 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, e a parábola do filho pródigo. Nós vamos compreender o que Jesus quis passar, qual a resposta que Jesus quis dar com essas 3 parábolas. A parte 1 vai ser sobre a parábola da ovelha. E a gente observa no versículo 1 o que acontece. Versículo 1 de Lucas 1. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. A intenção desses pecadores era ouvir a Jesus. Versículo 2. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Então nós vamos entender que essas 3 parábolas é uma resposta que Jesus Cristo ele dá. Então eu pergunto para você nesse dia: o que você perdeu? De repente, como o homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, ele perdeu 1% do que ele tinha. A mulher que tinha 10 moedas, ela perdeu uma, ela perdeu 10% do que ela tinha. O homem, o pai do filho pródigo, ele tinha 2 filhos e um dos seus filhos, ele foi embora, ele perdeu 50% do que ele tinha. De repente você perdeu 1%, 10, 50 ou mais. Mas nós vamos aprender aqui nestas parábolas de Jesus quais são as atitudes que nós devemos ter quando nós perdemos algo. Ou quem sabe você não perdeu algo, mas é você que está como a ovelha, ou como a moeda, ou como o filho perdido que se afastou da presença do Pai. A Bíblia fala em Mateus 18:11 que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. No versículo de número 3, nós vamos ver o início da resposta de Jesus aos fariseus e aos mestres da lei. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós, versículo 4, é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99? Guarde isso, ele deixa as 99 no campo. Ele deixou as 99 no campo. E vai em busca da que se extraviou, até que a encontre. Jesus, ele abre mão da companhia das 99 ovelhas que estavam lá, seguras com ele no campo, para ir em busca de uma ovelha perdida. Isso aqui nos mostra o quanto ele nos ama. Se você se sente uma ovelha que está distante do Senhor, distante da presença do Senhor, e às vezes você pensa que a sua vida não tem valor, a sua vida tem um grande valor para Jesus. A gente vê que aquele ensino, ele mostra a importância de uma ovelha. Ele deixou as 99 no campo e saiu em busca daquela que se extraviou. E o interessante é que ele não apenas sai em busca, mas fala aqui que ele vai até encontrar.
Jesus não desiste de você. Jesus ele vai te procurar, Jesus ele vai atrás de você até te encontrar. Não adianta você querer fugir, você querer se distanciar de Jesus. Ele vai ao teu encontro, ele vai te buscar onde for necessário, porque ele te ama. O versículo 5 de Lucas 15, é assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo. Não fala que a ovelha ela estava machucada, ferida, que ela não podia andar, mas fala que ele, quando a encontrou, ele a colocou nos ombros. Aí o final do versículo fala, cheio de júbilo, ou seja, cheio de alegria. Quando Jesus ele encontra uma ovelha perdida, a alegria é tanta que se a ovelha ela pode ou não pode caminhar, não importa, ele a levanta, ele a carrega no seu ombro. O ombro fala de segurança, fala de conforto, fala de proteção. Se você está se sentindo como uma ovelha desprotegida, Jesus ele quer te levar no ombro com alegria. Versículo 6. E ruma para casa. Lembra que eu falei para você no versículo 4, quando Jesus fala que ele deixou no campo as 99 para ir procurar aquela única ovelha que se extraviou? Aí aqui no versículo 6, algo interessante. Ele vai falar que Jesus ele ruma para que o pastor ele ruma para casa. Ele não volta para o campo. Ele deixou as 99 onde? No campo e não em casa. Mas aqui fala que a ovelha que se perdeu, quando ele a encontrou, ele com alegria a levanta nos ombros, ele a leva protegida, segura, aquecida para casa. Casa representa intimidade. Jesus ele não apenas quer encontrar a ovelha perdida, mas ele quer que você tenha intimidade com ele. Ele quer trazer você para a intimidade, para a proximidade, para junto dele. Às vezes você acha que não é digno, que não é digna, que não é merecedor, que não é merecedora, mas Jesus ele tem tanto amor por você que ele traz você para perto, para próximo, intimidade. Ao chegar, ele reúne seus amigos e vizinhos, tanto os amigos como os vizinhos, aqueles que são próximos, aqueles que não são tão próximos. Ele se alegra tanto que ele os reúne e diz assim: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Ele saiu, ele buscou até encontrar. Não sabemos se durou dias, se durou meses, se durou anos, quanto tempo durou. Mas ele fala, hoje encontrei a minha ovelha perdida. Quem sabe não é hoje que Jesus Cristo ele está chegando ao teu encontro para mudar a sua. Se porventura você, como um pastor, perdeu uma ovelha, perdeu algo de valor, uma coisa o Senhor diz para você hoje, que a alegria do encontro, de você reencontrar, de você alcançar aquilo que você perdeu, será maior do que a tristeza que você sofreu na perda. Finalizando o versículo 7, eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Enquanto os fariseus e os mestres da lei não queriam andar, não queriam ouvir, não queriam seguir a Jesus, os pecadores, aqueles que muitos acusavam ser de má fama, eles estavam se reunindo para ouvir de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para buscar os que estavam perdidos, João 1:11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Creia no nome de Jesus, ele te ama. Ele te busca, ele te procura. Você é uma ovelha que tem valor para ele. Guarde essa reflexão no teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.